Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 138ª Sessão Ordinária, 17ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Solicito a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 137ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores para realizar essa centésima... Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pelo canal da Câmara, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já está publicada no site da Câmara.
O requerimento do vereador Israel solicitando a suspensão da leitura da ata da sessão anterior está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade, ficando então suspensa a leitura da ata da sessão anterior. Deliberado? Nem precisa ler aquilo ali. Só isso aqui, você vai ter que deliberar o 0,93 e o 21. O 20 já está deliberado. Não. A emenda está liberada. O 03 complementar, que você vai deliberar agora, e vai deliberar o 21. Entendeu? Você quer que eu vote? É melhor, né? Não vai dar. Você vai deliberar. Hoje? É. Então pode pedir. Daqui a pouco você pede. Tá. Vou ficar do seu lado, eu vou te falando um pouquinho. Nós vamos deliberar isso aqui. Os dois para deliberar. Ofício Gabinete 182 de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 021 de 2020, de 2 de setembro de 2020, que trata em sua emenda que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o objeto da celebração da transação judicial firmada com a empresa JBS, nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1 de julho de 2020, e das outras providências, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa Igreja Casa de Leis, através de sessão ordinária em regime de urgência. Aproveito o ensejo para manifestar meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Esse é o 21. Esse é do JBS. Esse é aquele, a emenda suprimindo. Esse aqui ainda está no projeto dele primitivo, redacional. Não, mas ele tem que ler só a emenda aqui para deliberar. Então, não, é só jogar o projeto que ele delibera. Mas eu já sabia. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da emenda ao projeto de lei complementar oriundo do Poder Executivo 003/2020 e 021/2020 para que possamos colocar em deliberação. Projeto de Lei Complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais da forma do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio, com nova redação dada pela emenda 01 de 2000 e da outras providências. Artigo 1º. As remunerações dos servidores e empregados públicos dos poderes executivo e legislativo do município da Estância Turística de Presidente Epitácio. Mas isso já foi... Nós já tínhamos liberado ele, não tinha? Artigo 1º. As remunerações dos servidores e empregados públicos dos poderes executivo e legislativo do município da Estância Turística de Presidente Epitácio serão revistos por intermédio da revisão geral anual procedida na forma prevista do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal, com nova redação dada pela emenda 01 de 2000 no mês de maio de cada exercício, aplicando-se índices do exercício anterior. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Sem deflagrar ele aqui dentro. Entendeu? Sem dúvida.
Tá. Projeto de Lei 021 de 2020, de 2 de setembro de 2020, dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o objeto da celebração da transação judicial firmada com a empresa JBS S.A. nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1 de julho de 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o objeto da transação amigável judicial com a empresa JBS S.A., nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1 de julho de 2020, tendo como finalidade modificar a destinação dada ao imóvel, a planta, no qual será desenvolvida a atividade de produção de colágeno hidrosilado e gelatina, nos termos da apresentação anexa, em lugar da implementação da indústria de heparina, conforme anteriormente pactuado. Artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Presidente Epitácio, 2 de setembro de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei, o projeto de lei complementar 003/2020 e o projeto de lei 021/2020, lido pelo senhor secretário, encontra-se em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os projetos de leis ora mencionados foram deliberados por unanimidade. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, solicito a presença do nosso diretor de esporte, convido para que faça o uso da palavra, onde vai tecer passar algumas informações importantes do setor de esporte aos nobres vereadores. Boa noite a todos. Desde já agradeço o convite pelo presidente, estendendo a todos os nobres vereadores. Primeira vez que eu subo aqui, hein? Mas a intenção do convite, a intenção de estar aqui, é que desde agosto do ano passado eu assumi a direção do esporte epitaciano, da DEREP, mas sou efetivo como professor de Educação Física pela própria Prefeitura há 13 anos, junto ali à Secretaria de Educação e Esporte. E no ano passado ainda tinha a possibilidade de realizar alguns campeonatos, alguns torneios, no quais realmente foi realizado. Fizemos ainda no final do ano o Master, que é um campeonato já realmente da cidade, né? E no final realizamos o primeiro campeonato, primeira Copa Pôr do Sol de futsal, que foi muito bom. O público Epitácio realmente aprovou essa competição. E a partir desse ano nós iniciamos um novo projeto com as crianças também. Há muito tempo não vem sendo realizado o futebol para as crianças, como Epitácio e região. E o projeto desse ano foi o primeiro campeonato regional de futebol infantil aqui em Epitácio. E nós tivemos bastante aprovação de toda a região. O pessoal de Bataguaçu, Caiuá, Venceslau, Pracinha, Anastácio, Bernardes, várias cidades da região se inscreveram nessa competição, trazendo as suas crianças, movimentando o presidente Epitácio. Nós melhoramos os campos da cidade, porque o campeonato visa movimentar todos os bairros, não apenas o Pirangueira que nós conhecemos e o Complexo do Real, mas os jogos seriam no campo do Világio, no campo da Vila Martins, Cepasa, Alto Mirante, Real e por aí vai, onde tem campo na cidade. Essa era a intenção do projeto, com as crianças, né? Trazer o pessoal de fora para cá, porque normalmente nós saímos, normalmente tudo que é campeonato a gente sai, é gasto com ônibus, gasto com tanta coisa, e nessa vez não, para reduzir também o custo e aumentar o turismo também da nossa cidade, nós trouxemos a região para Epitácio. Só que aconteceu, nós tivemos a abertura e os primeiros jogos, aí veio essa pandemia e tivemos que suspender as atividades. Mas é um projeto que queremos continuar a partir do ano que vem, e isso se prolongue aí por muitos anos e cada vez melhor, ok? Por enquanto, a DEREP, as atividades, as escolinhas estão suspensas desde março, está tudo suspenso, as praças esportivas também estão suspensas as atividades, não apenas para os jogos de escolinha, mas também para o lazer, brinquedos, parques, tudo suspenso. Infelizmente nós vemos ainda alguns campos sendo utilizados, né?
de forma irregular, mas não tem como a DEREP correr atrás de todos os campos e falar, você não pode, não é assim, não é nosso papel, né? Mas nós temos orientado toda a população que está ainda proibida a utilização dos campos, de todos os campos da cidade. E vamos ver agora, né? Tem um novo decreto aí saindo e as fases chegando aí. A nossa intenção realmente é retomar as atividades, retomar a criançada. Nós trabalhamos não apenas com crianças, mas adolescentes, jovens, adultos e idosos, sendo que no ano passado nós fomos campeões em algumas categorias nos Jogos Regionais do Idoso, em Oswaldo Cruz. A nossa equipe de dança da cidade ganhou o primeiro lugar. Tivemos a natação em primeiro lugar também na região e o atletismo em segundo lugar na região. E algumas modalidades nós fomos para Jundiaí o ano passado, acho que vocês todos tomaram a par disso. E lá foi muito bom também a competição. Primeira vez que a nossa cidade chega na fase estadual com a dança, a natação e atletismo. Tá? Alguns anos atrás eu fui apenas com atletismo para a final do estado. Mas dessa vez nós fomos com 3 modalidades esportivas disputar a final do estado. A nossa cidade sendo representada não apenas na região, mas em todo o estado. Saímos no jornal do idoso do estado de São Paulo. Eu tive contato com o pessoal que mexe com o jornal, publicaram sobre Epitácio, sobre a vitória de Epitácio na região aqui. Nós fomos destaque na região com os nossos idosos. Então a DEREP está sempre de portas abertas para acolher todas as faixas etárias, na intenção de educação através do esporte, como também na saúde de toda a população epitaciana. E agradeço a todos os vereadores, todos que estão aqui presentes, pelo apoio que sempre têm nos dado, e peço também que continue sempre assim, sempre visando o esporte epitaciano. Quanto mais esporte, quanto mais saúde nós levamos, menos pessoas nas Santa Casas, menos pessoas doentes em casa, menos pessoas depressivas e por aí vai, né? O esporte realmente tem levado saúde, tem levado alegria e o lazer e o prazer para todas as famílias. E nós precisamos sempre estar valorizando isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? William, boa noite. Conforme a gente for avançando nas etapas de liberação fase amarela, a DEREP tem alguma programação já para este ano sobre o campeonato Master e o campeonato Amador, a Várzea? Então, nós temos o desejo, nós temos uma programação, né? Que nem, como eu falei, chegou a pandemia, acabou atrapalhando, mas nós queremos ainda realizar esse ano o campeonato Master e a segunda edição da Copa Pôr do Sol de Futsal. Esse é o nosso desejo. Mas precisamos também ver como estão os recursos financeiros da prefeitura, que nós dependemos tudo, porque todos os campeonatos na cidade é bancado pela prefeitura. Existe a ficha, o valor cobrado para as inscrições de todos os campeonatos, mas nenhum valor é ficado para a prefeitura. O valor que é arrecadado das fichas de inscrição é tudo repassado em premiação para os próprios competidores. Então a prefeitura, ela arca com todo esse gasto de arbitragem, de material e por aí vai, tá? Troféus, arbitragem, premiação. Então eu preciso ver realmente como vai ser daqui em diante financeiramente, tá? Mas o nosso desejo é ter o campeonato Master, que é o campeonato de pessoal mais adulto, né, acima de 38, 40 anos, e para abraçar os jovens, né, os adolescentes e os jovens, realizar o futsal, que também normalmente, porque quem participa do futsal também participa do amador, normalmente, né? Então, assim, nós queremos abraçar todas as idades ainda esse ano, tá? E no final do ano, se possível, também uma competição de natação, tá bom? Então será o Master, o futsal e uma de natação. Esse é o nosso desejo ainda esse ano. Mas para o ano que vem, nossa vontade realmente é colocar tudo em prática. A Várzea, por enquanto, não, então? A Várzea ainda não. Na intenção, como eu falei, para não colocar 2 modalidades de campo, abraçar o pessoal mais de idade, né, o Master e os jovens, colocaríamos o Master no campo e no futsal, os jovens no futsal. Aí abraça todas as 2 modalidades diferentes, com todas as categorias, com todas as idades. Esse é o nosso pensamento, né? Nossa intenção ali, nosso planejamento. Mais alguma pergunta? Está de parabéns a desenvoltura, só que no meu entendimento seria mais viável o campeonato amador, a Várzea.
tendo em vista que o futsal será em ambiente fechado, né, no ginásio de esporte. Então, é por isso que eu estou falando, são projetos, tá? Eu não sei ainda se nem vai ter a possibilidade de retornar nenhum campeonato ainda, não sei. São projetos, dependendo do estado que a nossa população estiver relacionada a esse Covid, essas coisas tudo, é por isso que são projetos, tá? São projetados, mas nós dependemos do financeiro e dependemos do governador, dessas fases aí, amarelo, verde, por aí vai. Em que estado nós vamos estar e o que vai ser possível realizar, tá? E no período, só para finalizar, nesse período da pandemia, a DEREP não ficou parada. Não parada em que sentido? Nós não estamos tendo aulas com as crianças e com os adultos, mas nós estamos reformando, reestruturando todas as praças esportivas. Nós terminamos ali a Vila Martins, né? Fizemos a parte do vestiário da Vila Martins. Nós fomos aqui para a FEPASA, reformamos aqui o vestiário da FEPASA, do campo da FEPASA. Nós estamos terminando agora a Praça da Criança. Nós pintamos a Praça da Criança, pintamos o chão, o solo. Estamos reformando os parquinhos, colocamos parquinho, tudo vai. Agora nós estamos indo também para o fundo do ginásio de esporte. Nós estamos com a intenção de reformar aquelas 2 quadras do fundo do ginásio de esporte. A piscina nós já reformamos também, com parte de pinturas, o que é possível, né? E nós vamos também, nosso projeto também é lá no Real, nós vamos construir um espaço para o futevôlei e o vôlei de areia também. Porque nós não temos aqui, só temos só no ginásio, nós vamos fazer um espaço desse lá no complexo do Jardim Real. Um campo para o futevôlei também. Para abraçar aquela região também. Mais alguma pergunta? Não? Não? Obrigado. Eu quero, nesse momento, agradecer a presença do nosso diretor de esporte, que compareceu até a Câmara Municipal pelo nosso convite, onde prestou informações importantes aos novos vereadores. Dando prosseguimento, solicito ao nosso secretário que promova a leitura da moção de parabenização ao senhor Vantuir Tartari. Moção 011 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requer a mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja encaminhada a presente moção de parabenização ao senhor Vantuir Tartari pelo lançamento do livro Memórias 1-70. O Epitácio Vantuir Tartari lançou no dia 21 de agosto deste ano, na cidade de Campo Grande, MS, o livro Memórias, e irá lançar o mesmo livro no próximo dia 11 de setembro em Presidente Epitácio. Marlan de Mello, Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Fabrício Duarte Rocha, Tatiane Gomes Colares, vereadores proponentes. A moção de número 11/2020, de propositura dos vereadores Marlan de Mello, Adenilton Ferreira da Silva, Brasilina Olegário Massoco, Fabrício Duarte Rocha e Tatiane Gomes Colares, está em discussão e está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. A moção proposta pelos nobres vereadores, número 11/2020, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair Luiz. requeiro à mesa, após o ouvido do plenário em sua forma regimental, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal da Estância Turística Presidente Epitácio para que, através do departamento competente, nos preste as seguintes informações. Por que na Avenida Tibiriçá há uma enorme depressão próxima ao aeroporto e ao loteamento Joia Ribeirinha, no Portal do Lago? Quem é o responsável pela manutenção, o ente público ou loteador, tendo em vista que recentemente foi feito um recapeamento e o mesmo já apresentou problemas? A justificativa, senhor presidente, é que há vários munícipes que estão reclamando, né, que entre o muro do portal e o loteamento há essa depressão, que também foi constatada pelo vereador, que identifica a falha na pavimentação ali. E, assim sendo imperioso, que o setor técnico averigue a situação indicando o responsável e qual a medida a ser tomada.
Tendo em vista que aquela depressão lá também, senhor presidente, está trazendo risco àqueles que trafegam pelo local, porque ela é bastante funda, os carros ao passarem por ela, eles dão um impacto. Esses dias eu vi um motoqueiro saindo de rota e se aproximando do muro do portal. Poderia ter causado acidente, mas ele conseguiu controlar a moto. Então, para que seja efetuado aí, diagnosticado primeiro o problema, né, e o responsável, e para efetuar o reparo naquela área também. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Evair está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O requerimento oral apresentado pelo nobre vereador Evair foi aprovado por unanimidade. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Ninguém mais? Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da emenda supressiva 01/2020. Aliás, primeiro ao parecer a emenda supressiva, para que possamos colocar em votação a emenda e, consequentemente, o parecer à emenda e depois também a emenda ao projeto de lei 03/2020. Parecer conjunto 026/2020, de 1 de setembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, a emenda supressiva e modificativa número 001 de 2020, de 24 de agosto de 2020, que suprime do artigo 1º e 3º o termo legislativo e altera a redação do inciso 4º do artigo 2º do projeto de lei complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, e das outras providências do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais na forma do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio, com nova redação dada pela ementa 01 de 2000 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha. Não assinou porque está ausente. Rubens Cestari Campos, relator. Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente. Marlan de Mello, relator. Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto das comissões, a emenda supressiva ao projeto de lei complementar 003/2020 está em primeira discussão. Os vereadores está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. O parecer 026/2020, a emenda supressiva ao projeto de lei complementar de número 03/2020, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura da emenda supressiva para que possamos votar a emenda supressiva ao projeto de lei 03/2020. Agora nós vamos ler a emenda. Permaneçam sentados. Não, aqui é o projeto, tem emenda para ler agora. Vai a emenda. Não, para mim é comissão. Comissão vi na Câmara dos Deputados. Projeto de emenda supressiva e modificativa número 01 de 2020 ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020. Suprimir do artigo 1º e 3º do termo legislativo, altera a redação do inciso 4º do artigo 2º do projeto de lei complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020 e das outras providências.
Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O projeto de emenda supressiva modificativa 001/2020 ao projeto de lei complementar do Executivo Municipal 03/2020, de 18 de agosto de 2020, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos assistem pelo canal da Câmara. Essa emenda ela é para retirada do Poder Legislativo do projeto de lei que veio oriundo do Executivo. Haja vista que no artigo 33 do Estatuto, artigo 33 da Lei Orgânica, ela diz o seguinte, que é de competência exclusiva que seja feito tudo sobre a remuneração. Então, a remuneração entra em database, aumento de salário, dentre outras coisas. E o jurídico do Poder Executivo, ele estava baseando em cima do artigo 131 em seu parágrafo, que falava lá que eles poderiam fazer sim legislar sobre a parte de remuneração dos servidores. E ele esqueceu de olhar o artigo 33, que é exclusivo do Poder Legislativo fazer a lei sobre a remuneração dos servidores da Câmara. É por isso que foi feita essa emenda aí, para que essa lei não tivesse vício e que passasse de acordo com a Constituição. O projeto de emenda supressiva continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Evair. Quero parabenizar o vereador Adenilton pela emenda, tendo em vista que o texto do projeto ele viola o princípio da independência dos poderes. Então, parabéns ao Adenilton pela emenda que vai ser votada por essa casa, porque dessa forma a gente pode votar o projeto. Continua em primeira discussão a emenda supressiva. Inclusive, senhor presidente, com essa votação da emenda, retirando o nome da Câmara, nós poderemos estar inserindo na Lei 143 aqui da Câmara esse caput do artigo para que a gente possa estar fazendo o nosso sistema de database para a nossa remuneração. Nossa não, dos servidores da Câmara. Nossa, eu quero aumento. O projeto de emenda supressiva continua em primeira discussão ainda. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O projeto de emenda supressiva e modificativa 001/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O projeto de emenda supressiva encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O projeto de emenda supressiva e modificativa de número 01/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando o prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer ao referido projeto com a sua redação final e, consequentemente, o projeto para que possamos colocar em votação. Parecer conjunto 024 de 2020, de 24 de agosto de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei complementar 003 de 2020, de 18 de agosto de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais, na forma do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município de Presidente Epitácio, com a nova redação dada pela emenda número 01 de 2000 e das outras providências. Assim, pela forma quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assino pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cesar de Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlan de Melo, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro.
O parecer conjunto ao projeto de lei de número 03/2020, de 18 de agosto de 2020, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O parecer conjunto de número 04/2020 ao projeto de lei 03/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O projeto de lei 024/2020, de 24, o parecer conjunto 024/2020 ao projeto de lei de número 03/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei complementar 03/2020, já modificado pela emenda supressiva com sua redação final, para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei complementar 03/2020, de 18 de agosto de 2020, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e empregados públicos municipais na forma do parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio, com a nova redação dada pela emenda 001 de 2000 e das outras providências. Artigo 1º. As remunerações dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo do Município da Estância Turística de Presidente Epitácio serão revistos por intermédio de revisão geral anual procedida de forma prevista no parágrafo 1º do artigo 131 da Lei Orgânica Municipal, com nova redação dada pela emenda 01 de 2000 no mês de maio de cada exercício, aplicando-se os índices dos exercícios anteriores, do exercício anterior, alterado pela emenda 01 de 2020. Parágrafo único. A pauta de reivindicações, estabelecendo melhorias nas condições de trabalho dos servidores municipais, será apresentada como parte da negociação coletiva. Artigo 2º. A revisão geral anual de que trata o artigo 1º desta lei observará as vedações previstas na Lei Complementar Federal 173 de 2020, de 27 de maio de 2020, das seguintes condições. Primeiro, existência da autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, definição do índice de lei específica. Terceiro, previsão do montante da respectiva despesa e das correspondentes fontes de custeio da Lei Orçamentária Anual. Quarto, aferição e comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo correspondente poder, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social, alterado pela Lei 001 de 2020. Artigo 3º. No prazo de 30 dias, contados na vigência da Lei Orçamentária Anual ou, se posterior, da lei específica de que trata o inciso 2º do artigo 2º da lei, o Poder Executivo fará publicar as novas tabelas de vencimentos que vigorarão no respectivo exercício, alterados pela emenda 001 de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei complementar 003/2020, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O projeto de lei complementar 003/2020, de 18 de agosto de 2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto agora encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O projeto de lei 003/2020, de 18 de agosto de 2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura
ao parecer conjunto ao projeto de lei de número 021/2020 do Poder Executivo, para que possamos colocar em discussão e votação. Parecer conjunto 027 de 2020, de 4 de setembro de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, São Paulo, ao projeto de lei 021 de 2020, de 2 de setembro de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o objeto da celebração da transação judicial firmada com a empresa JBS nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1º de julho de 2020 e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Assinam pela Comissão de Justiça e Redação Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlon de Mello, relator; Josmael Barbosa Intraminense, membro. O parecer conjunto ao projeto de lei 021/2020, de 2 de setembro de 2020, oriundo do Poder Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. O parecer 027/2020, de 4 de setembro de 2020, ao projeto de lei 021/2020, oriundo do Poder Executivo, foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto ao projeto de lei 021/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 021/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 021 de 2020, de 2 de setembro de 2020, que dispõe sobre: autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o objeto da celebração da transação judicial firmada com a empresa JBS S.A., nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1 de julho de 2020 e das outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o objeto da transação amigável judicial com a empresa JBS S.A., nos termos da Lei 2.824 de 2020, de 1 de julho de 2020, tendo como finalidade modificar a destinação dada ao imóvel, a planta, no qual será desenvolvida a atividade de produção de colágeno hidrolisado e gelatina, nos termos da apresentação anexa, em lugar da implementação da indústria de heparina, conforme anteriormente pactuado. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Presidente Epitácio, 2 de setembro de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 021/2020, oriundo do Poder Executivo, de 2 de setembro de 2020, lido nesse momento pelo senhor secretário, está em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Josimael. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos. Eu queria, se alguém puder me informar, porque o motivo da troca do projeto anterior para esse aqui, só para mudar a destinação do imóvel. Por que, senhor presidente? Com a palavra a vereadora Denilton. Senhor presidente, em reunião que eu participei com a prefeita e alguns funcionários da JBS, o que eles nos alegaram é que a heparina, como está ainda em estudo, e nós, na necessidade que temos, com urgência de empregos e arrecadação para o município, eles resolveram trazer a empresa de gelatina, haja vista que o prazo de conclusão das obras e início da fábrica é bem mais rápida que a heparina. E eles também não descartaram ainda de
o estudo de futuro tentar instalar também a heparina aqui, tá? Hoje eles criam as duas, que é os dois tipos de gelatina, empregando aí direto 150 mais ou menos, e os 600 ao todo, direto e indireto. E também na parte do canteiro de obras, assim que a CETESB fizer a liberação, em torno de 400 servidores para efetuar reformas e obras dentro do próprio projeto que eles têm lá e dentro da planta deles. Então isso foi o que foi nos dito. E quanto à transportadora, como foi dito antes, eles eram para adquirir 50 caminhões, eles adquiriram 68 caminhões, todos eles emplacados aqui na cidade de Presidente Epitácio, gerando assim 50% do IPVA de renda líquida aí para o município. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael. Então, essas informações, Adenil, até a gente sabe, né? Eu concordo com você. Mas, assim, o que me chama a atenção é que, na lei anterior, eles especificavam a transportadora e a indústria de heparina. E foi feita uma minuta. Inclusive, em uma sessão da Câmara aqui, nós ficamos debatendo vários termos da minuta, inclusive um dos era aquele prazo de instalação da empresa de 36 meses e uma atividade mínima de mais 36 meses. E assim, eu até gostaria de saber se por conta dessa alteração, se aquela minuta fica em aberta, se aquela minuta se perde, porque lá atrás, aquela minuta, no corpo da minuta, por vários momentos, fala da instalação de uma indústria de heparina. E agora nós estamos mudando o objeto. E assim, eu não creio, e nem me passou pela cabeça, de que uma empresa vai investir 280 milhões numa cidade e não vá ficar aqui por um período, sei lá, 10 anos, 20 anos. Por mim, ela pode ficar aqui o resto da vida, e espero que aconteça isso. Mas eu fico em dúvida. E eu queria eu perguntei para o senhor presidente se ia para votação hoje esse projeto, por conta, sinceramente, particularmente, eu tenho dúvida se aquela minuta que nós fizemos lá atrás, ela não perdeu a validade, por conta dessa alteração. Só a colocação. O projeto de lei se faz necessário que tudo que está sendo feito no JBS, essa lei, a minuta, são todas apensadas ao processo que ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele se faz necessário toda alteração está se constando em lei por causa disso. Eu sei, senhor presidente. Eu entendi. Mas assim, aquela minuta que nós fizemos, inclusive nós participamos dela, da fabricação dela aqui, da montagem dela, aqui na Câmara, foi em anexo com o projeto de lei que falava sobre a heparina. Então, se o jurídico puder até pegar para mim, por favor, eu gostaria de ler, porque em vários momentos ela fala que ela está vinculada àquele projeto de lei. E assim, eu fico em dúvida se aquilo lá não vai perder a validade, entendeu? Com a palavra o vereador Rubinho. Senhor presidente, nobre pares, público presente, público que nos assiste pela internet, eu gostaria que o senhor convocasse o nosso jurídico para fazer uma explanação sobre essa mudança de projeto. Para a gente, ninguém é contra nada aqui não, só queremos um esclarecimento do nosso jurídico aqui. O projeto de lei continua em discussão. Está aberta a discussão, primeira discussão. Com a palavra o vereador Josimael. Continua o vereador Josimael. Isso aqui é aquela minuta, né? Então, o dispositivo A, ele fala assim, visando dar destinação do imóvel ao objeto da lide e a apelante, JBS assume o compromisso de implantar de imediato a filial de uma transportadora no local, a que iniciar as suas operações tão logo
obtenha a devida autorização dos órgãos competentes, bem como iniciar a implantação da indústria farmacêutica no local com a produção da heparina, a qual operará tão logo seja possível obter todas as autorizações dos órgãos competentes para a execução da atividade e em tempo hábil, para a reforma e adequação do local. Contratação de mão de obra e recebimento dos maquinários, parte dele importado, conforme anexo 1 do presente acordo. Aí o terceiro fala assim, ó, com a assinatura do presente e posterior implementação das obrigações de fazer, descritas no item anterior, indústria de transportadora e heparina. Se compromete a finalizar as instalações dentro do lapso temporal de 36 meses e logo após a instalação deve de forma imediata iniciar suas atividades, devendo entre a instalação e o efetivo funcionamento decorrer no prazo de 72 meses, a constar da assinatura do presente termo. Ademais, fica dado pela apelada Prefeitura a relação da apelante JBS, a mais ampla, geral e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar a qualquer título do presente ou do futuro, em juízo ou fora dele, em relação a todas as quaisquer prestações motivadoras da presente ação, incluindo, dentre outros danos materiais, danos morais, lucros cessantes, honorários advocatícios, outros danos materiais, diferenças de valores, multas ou pedidos a qualquer outro título, especialmente a retomada do imóvel presente e futura, obrigando-se as partes a fazerem o presente sempre firme, bom e valioso, conforme previsto no artigo 840 do Código Civil, nos termos do dispositivo no artigo 849 do parágrafo único do Código Civil, reconhecendo com adimplindo o evento noticiado nos autos e suas consequências. Então a dúvida ficou, presidente, se essa minuta não se perdeu a validade dela, se não perdeu a validade, e assim, isso é uma opinião minha, particular, e juridicamente, porque eu não sei, tá? Vou assumir aqui o ônus aqui, que eu não sei juridicamente se isso aqui perdeu ou não. Palavra o vereador Marlon de Mello. A leitura do vereador Josimael foi das cláusulas que já estão previstas naquela primeira lei que nós já debatemos e que, inclusive, nós que chegamos a essa redação, certo? Nós, vereadores. Foi uma sessão bastante produtiva daquele dia, onde, por várias vezes, tivemos intervenções de vereadores e nós chegamos a essa minuta aí que foi enviada, que está anexada ao processo. Hoje, nós recebemos aqui um projeto de lei que ele é bastante singelo, porque ele não tem outra finalidade a não ser simplesmente trocar a produção de heparina pela produção de colágeno hidrolisado e gelatina. Os demais tópicos que Vossa Excelência está com dúvida não serão alterados de forma alguma. Muito pelo contrário. Foi bem claro aqui o acordo firmado pela JBF e a Prefeitura, que a Prefeita manda aqui como justificativa, que fala que, para o fim único de modificar a destinação dada ao imóvel objeto da lide, no qual será desenvolvida a atividade de produção de colágeno hidrolisado e gelatina, nos termos da apresentação em anexa, que foi aquela que Vossa Excelência assistiu lá no gabinete da Prefeita, no lugar da implementação da indústria de heparina, como anteriormente previsto. Claro, o resto, pelo menos no meu entendimento, você tem as suas dúvidas, eu tenho meu entendimento. Então, claro, transparente, cristalino e continua valendo tudo aquilo que nós elaboramos aqui como sendo o melhor para nossa cidade. Então, aquilo lá que nós buscamos, pelo menos no meu entendimento, não se muda nada. Aquilo lá está já homologado pelo juízo. A nova situação é só que a heparina não será mais heparina e será esses outros dois produtos, certo? Inclusive, a gente não faz parte agora aqui dos autos e nem faz parte de tudo, mas a gente, como estamos numa cidade pequena, a gente sabe, até por algumas pessoas ligadas ao JBS, que a heparina eles vão concentrar em Campo Grande. Por causa de uma seguinte situação, a heparina eles usam
99% só o sangue bovino. Então lá é que está mais perto das plantas dele que matam. Aqui a planta não vai matar agora. A heparina tem que ser produz a partir do sangue. Então, como lá está mais perto dos locais dos matadouros dele, vamos dizer assim, dos abatedouros dos bois, fica mais fácil trabalhar a heparina para lá. Por isso que eles fizeram essa substituição. E eu continuo dizendo que essa substituição foi uma grande conquista para a nossa cidade. Sendo heparina, sendo colágeno, sendo gelatina, nós temos que continuar, pelo menos nós vereadores, legislativo e executivo, trabalhando no sentido que eles venham para cá e façam exatamente o que está naquele primeiro acordo. Inclusive, pelo que eu tenho notado, pelo que eu notei, essa fábrica de gelatina e de colágeno aqui, eles têm previsão de começar a funcionar 100% antes do que aquela. Porque lá eles falavam em 30 meses e agora até o final de 2021 eles estarão funcionando. Então eu acho que foi um ganho para a nossa cidade e que nós devemos providenciar a regularização desse decreto, desse projeto de lei aqui. É lógico que todos nós temos as dúvidas e tem que ser sanar as dúvidas. Nós temos que votar com a consciência, estamos fazendo o melhor. Mas, no meu entendimento, é só mesmo a substituição dos produtos a serem fabricados aqui. No resto, os exatos termos que nós formalizamos é que estão valendo. Então, nós formalizamos aquilo lá e eu acho que é aquilo lá que nós temos que honrar. Então, esse é meu posicionamento pessoal e eu voto favorável ao projeto. O projeto continua em primeira discussão. O projeto continua em primeira discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael. Está bem esclarecedora as palavras do Marlan. Só que eu gostaria que o jurídico da Câmara posicionasse também, de acordo com o projeto, por gentileza, se for possível, para ficar aqui nos autos da Câmara que ele se posicionou. Eu acredito que se tiver que se posicionar mais profundo teria que ser o jurídico da prefeitura, porque o entendimento com o jurídico da Mas a gente não pode pegar a opinião do jurídico da nossa casa? Se a gente ligar para o jurídico assim, desculpa, senhor presidente, mas eu liguei para o Franklin agora, vou até expor o nome dele aqui, ele está em viagem. Se a gente não tem nem como chamar ele aqui agora, infelizmente. Eu vou abrir uma exceção, eu queria que a pedido do vereador Josimael, que o jurídico da Câmara falasse o entendimento dele sobre o que ele entendeu. Mas eu gostaria que todo mundo lesse o projeto e cada um tivesse seu entendimento. E buscasse o entendimento para votar ou não. Não, dá para ouvir, dá para ouvir. Tem um projeto originário que foi feito no minuto, como vocês disseram, estabelecia prazo para a instalação e depois para o funcionamento. Legalmente falando, como até a prefeita e o secretário que estava presente, o executivo, por lei, ele não precisa encaminhar projeto. Como assim? O artigo 33, inciso 14 da nossa lei orgânica, que estabelecia que convênios ou acordos tinham que passar pelo crivo do legislativo, há alguns anos atrás foi declarado incondicional. Por quê? Quem administra é o executivo, então ela tem autonomia e liberdade para fazer isso. Contudo, conforme a própria prefeita e secretário salientaram aqui aquele dia, eles preferem essa interlocução com a casa. Não só para que vocês tomassem conhecimento, como também o aval de vocês. Foi o que se realizou. Ótimo. Até no parecer demonstra que qualquer empresa tem sua dinâmica e modificações são necessárias. Sim. E o Marlan até citou, não a lei. O que ele citou ali foi simplesmente uma petição que vai ser juntada aos autos, que usa o termo exclusivo. Só que juridicamente falando, o que vale é a lei. Se você pegar o artigo único que tem nessa lei, que autoriza o executivo a fazer mudanças, lá não estabelece nenhuma exceção.
O que quer dizer isso? Seja para mudar a farmoquímica de heparina para gelatina ou para outra coisa, pode ser feito. E isso só não ocorreria se lá no caput do artigo estivesse: olha, vai fazer uma alteração única e exclusiva, assim como está nessa petição que vai ser feita lá, peticionada em juízo, única e exclusiva mudar de heparina para gelatina e, vírgula, mantendo os demais termos do acordo. Se esse termo estivesse no caput, eu garantiria para vocês que aquilo que foi convencionado, por lei, estaria garantido. Da forma como está, ele está em aberto. Como assim? Pode ser feito as alterações. Eu não acredito que nem a empresa e nem a prefeitura tem interesse, como vocês bem disseram. Também, se fosse para dar um parecer jurídico, daria favorável. Mas, legalmente falando, a redação está mal feita, assim como foi feita a outra, que foi necessário fazer alguns ajustes. Então, sim, eu acho que não tem interesse, mas a forma como está, fica em aberto. Continua em primeira discussão. Nós tivemos aí uma posição do nosso jurídico, a qual respeito, mas na esfera judicial, na esfera jurídica, é sempre assim, cada um tem o seu parecer, cada um tem seu posicionamento, e o próprio Silmar terminou por dizer que pode estar mal feita. O entendimento de cada um pode estar mal feita, mas que ela não também, por outro lado, que ela não pode ser usada, ou que ela não vai ser aceita, ou que não, é posição do jurídico nosso, nós temos que respeitar. Pode estar mal feita, mas na própria justificativa, os juristas sabem disso muito bem, que às vezes, numa sentença, o juiz passa um pouco por cima de alguma coisa, mas na justificativa da sentença ele esclarece muito bem. Aqui ficou, na justificativa, dentro dos autos, ele ficou mostrado que é a pura e simples substituição do objeto heparina pelos dois. E, infelizmente, não tiveram a sensibilidade de colocar, que nem ele disse, no artigo 1º. Mas ficou mal feito, mas para mim não tem problema nenhum. No meu ponto de vista, não tem problema nenhum. Se a gente quiser agilizar, a gente vota do jeito que está. Se a gente não quiser, a gente pede aí para fazer uma emenda, ou ele recolher e colocar essa vírgula aí, que eu não acho problema nenhum. Só que não sei se precisa urgente para protocolar esse acordo, precisa dessa lei. Senão eu votaria agora já, eu voto favorável. Mas senão a gente recolhe quem tem essa lei no computador, põe a vírgula aqui e volta. Pede 15 minutos de suspensão da sessão aí. Ajusta isso aí, da outra vez nós não fizemos isso? Pedimos uma suspensão, fomos lá, ajustamos a 50 não, em tese. Todos deram suas opiniões, chegamos num consenso. Suspende aí, senhor presidente. Vamos ali, pega a vírgula, põe aqui a vírgula. Isso aí vai deixar mais claro, mais objetivo, qual que é o ponto principal. Agora aqui também não tem nada que, se tivesse legal, alguma nós coisa. Temos Senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Sestari. Eu concordo plenamente com o vereador Marlan, você entendeu? Não é que a gente está duvidando em hipótese nenhuma, nós temos que fazer quanto mais segurança nós tiver no projeto, melhor. Então, a gente vai fazer e vamos votar hoje. Isso aí não tem nem o que discutir. É só dar esse ponto, vírgula aí, fazer acrescentar essa correção e acabou. E vamos votar hoje, sem dúvida. Isso aí está definido e está decretado, você entendeu? É só fazer essa observação para a gente ficar mais seguro ainda. Não sou jurídico, mas a gente entende que quanto mais seguro, melhor. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. Eu sempre acompanho o que o Silmar fala. Ele havia dito alguma coisa sobre a colocação do artigo aqui, mas eu lendo agora, mesmo sem enxergar direito, eu vejo aqui, que tem como finalidade modificar a destinação do imóvel, no qual será desenvolvida a atividade de produção, ou seja, ele fala que a finalidade é só para a atividade de produção de colágeno hidrogenado e gelatina. Aqui já fala que ele não vai alterar para outro tipo de ramo, então eu não vejo por que paralisar por causa de uma concordância. E se ele tivesse feito uma solicitação, ao invés da indústria colocar uma boate lá, uma casa de festa? Mas aqui está escrito que Não, é isso que eu entendo assim também.
E o que não impede da empresa também, naquele complexo, instalar várias outras indústrias lá dentro. Mas ele tem que pedir Que não impede, autorização. né? Aqui Que não ele impede. pediu autorização, está escrito no caput do artigo que a atividade desenvolvida é a produção de colágeno, então ele não vai mudar isso aqui lá no processo, porque como o Marlan falou e o doutor Silmar falou, vai ser juntado aqui essa petição falando do uso exclusivo, e aí a gente coloca isso aqui como atividade que vai ser desenvolvida uma produção de colágeno, hidrogenado e a gelatina. Eu não vejo por que haver uma mudança. Eu entendo que... Peraí, só uma intervenção aqui. O próprio Silmar pode esclarecer. Você falou do artigo 1º aqui, só no final você colocaria uma vírgula. Então, mas conforme anteriormente pactuado, não tem a mesmo sentido, a mesma amplitude? Conforme anteriormente pactuado. O artigo, projeto de lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o objeto da transação amigável judicial com a empresa JBS. Conforme anteriormente pactuado. Vamos só porque lá em cima eu entendi, autorizado, mas daí depois desse que eu li, tem a vírgula, tendo como finalidade modificar a destinação dada ao imóvel, no qual será desenvolvida a atividade de produção de colágeno e gelatina, nos termos da apresentação anexa, em lugar da implementação da heparina, vírgula, conforme anteriormente pactuado. Tudo aquilo que foi anteriormente pactuado continua vigendo da mesma forma, no meu entendimento. E não sei se é possível, mas colocar a vírgula aqui, conforme os termos anteriores, conforme todos os termos anteriores e conforme anteriormente pactuado, eu acho que é uma mudança de grafia aí, de letra, que não deixa de ser mais abrangente a segunda forma, certo? A mais amarrado, mas que não seria de todo errado do jeito que está aqui. Agora, Excelência, e os senhores vereadores que estão aí, eu acho que se é para ser rápido, o líder da prefeita aqui está falando que precisa disso aqui, que já tem que homologar lá para agilizar a situação das certidões, das licenças ambientais e tudo isso. Eu acho que a gente poderia aí fazer um esforço comum e votar já isso daqui, né? Já hoje, sei lá, é a minha opinião. Senhor presidente. Continua em discussão. Na primeira videoconferência que a gente teve, o Marcelo Zanata não descartou algumas possibilidades de ter uma outra atividade, entendeu? Tranquilo. Então, por isso eu acredito que se ficar em aberto da forma que está, fica em aberto para a possibilidade, como o prédio é grande, a área é extensa, eles possam efetuar mais atividades além do colágeno e da gelatina. Concordo. Eles são Senhor os maiores presidente, produtores de sabonete do país. Só uma opinião eu quero falar. Se eles concordaram com tudo, que não é feito pelo jurídico daqui da prefeitura? Esse documento? Sim. O que custa acrescentar esse detalhe? Não vai pesar em nada. Eles concordaram aquele dia. Tudo que foi modificado lá em São Paulo, eles concordaram. O pessoal de lá que concordou. Então eles não vão fazer objeção. Ué? Eu entendo pelo projeto, pela empresa, pelo projeto, que eles tinham um compromisso de instalar a indústria de heparina. Agora vão instalar outro tipo de indústria. E nada impede que eles instalem outras indústrias, eles são os maiores produtores. Né? Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não. É uma sugestão minha. Eu
eu acho que o Marlon deve concordar com o que eu vou falar agora. Põe o projeto em votação e pronto. O senhor tem todo qualquer... Se ninguém pedir vista, vou colocar em votação, porque é uma matéria urgente. É uma matéria que está prometendo aí 400 empregos, a coisa precisa andar. E eu queria o senso de todo mundo aí para a gente chegar a um consenso. Mas houve um pedido de urgência. Essa questão da JBS aí a gente já vem conversando. O projeto de lei encontra-se em discussão, primeira discussão ainda. Encontra-se em primeira votação. Os vereadores que forem contrários ao projeto de lei queiram se levantar. Foram contrários ao projeto de lei os vereadores Edson, Paulo e Josimael e Rubinho. Mas o projeto de lei foi aprovado por maioria simples. O projeto de lei encontra-se em segunda votação, segunda discussão. Os vereadores que forem contrários à aprovação do projeto de lei queiram se levantar. Os vereadores Rubens Testari, Edson Jardim, Paulo Lopes e Josmael Barbosa votaram contra a aprovação do projeto de lei. Mesmo assim, o projeto de lei foi aprovado por... Quanto? Senhor presidente, só tem 12 vereadores. Mas é maioria simples aqui. É maioria simples. Não é maioria simples. O projeto de lei foi aprovado por maioria simples. Tá? Nós tivemos 4 votos contrários e 8 votos favoráveis. Dando prosseguimento à sessão, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores. Indicação 179 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente instalar um parque infantil próximo ao campo de futebol do assentamento Lagoa São Paulo. Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. Indicação 178 de 2020, indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determinou o setor competente colocar chapa de aço em cima do bueiro localizado em frente à casa 29109 da rua Emílio Melado. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. As indicações apresentadas pelos nobres vereadores serão enviadas aos respectivos destinatários. Esgotadas as matérias a serem votadas e discutidas na data de hoje, quero agradecer a presença de todos, dos vereadores e todos que nos acompanharam pela internet e convidá-los a participar da próxima sessão ordinária que se realizará em 14/9 nesta Casa de Leis às 19 horas. Obrigado a todos e declaro a sessão encerrada.